Com certeza, você já ouviu falar em reacionarismo, em conservadorismo, em campo progressista, em esquerda e direita. Você já ouviu falar desses termos. Mas afinal de contas, o que significam esses termos? Porque é importante que a gente entenda que cada termo não é somente um nome, uma designação, mas sim um conjunto de valores que representam uma forma de pensamento. Pois é, meus amigos, nesses tempos onde parece tudo tão instantâneo, tão rápido, a gente vê uma confusão tremenda. E essa confusão tremenda gera desinformação, gera exatamente aquilo que não nos interessa, que é a despolitização. Pois é, meus amigos, eu sou Noé Gomes e você está no canal A Voz da Legalidade. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, deixe o seu like, sua inscrição também é muito importante e compartilhe nas suas redes sociais este vídeo, se este vídeo for importante para você. Enfim, é muito bom poder interagir, poder transformar, poder construir um pensamento a partir de vídeos no YouTube ou em outras plataformas. Afinal de contas, a gente precisa distorcer a despolitização em que estamos inseridos. Mas vamos lá. Como é que surgiu o termo esquerda e direita? Quando houve a Revolução Francesa, em 1789, formou-se uma Assembleia Geral. Uma Assembleia que era formada exatamente por todos os entes do Estado francês. Tradicionalmente, ficavam à esquerda aqueles mais revolucionários, aqueles que sempre tiveram uma visão social mais ampla das coisas. E do lado direito sentavam sempre aqueles que queriam conservar as coisas e dar alguma mudança ali e tal, mas eles não eram tão ligados à questão social. E aí então surgiu a esquerda e a direita. Só que o problema, meus amigos, é que nos últimos tempos nós temos um discurso, vamos dizer assim, um tanto quanto maniqueísta. Maniqueísmo nada mais é do que aquela oposição em que quem pensa contra mim é meu inimigo. É a luta entre o bem e o mal. A discussão atualmente está assim. Quem é de esquerda, teoricamente, é petista, lulopetista, e quem é de direita é bolsonarista. Se você não concordar com nenhum dos dois lados, você não tem lado, ou não existe isso, ou você tem que ser de um lado, ou tem que ser do outro. Isto só despolitiza. Ser de esquerda é ter consciência social, e ser de esquerda não necessariamente é ser petista. O campo da esquerda é um campo amplo. O PT é um dos partidos do campo chamado progressista. Mas por que progressista? Porque progresso significa ver as coisas à frente, pensar adiante. Por isso que é o campo progressista, que é composto não só pelo PT, mas pelo PDT, pelo PSB, pela Rede, pelo PSOL, enfim. Tem uma infinidade de partidos aí. E claro, vamos citar aqui o PCB, o velho partidão, que hoje é Cidadania, mas que também tem um partido com o mesmo nome e que é um partido hoje pequeno. Mas o PCB foi um partido lá atrás muito grande e importante na formação política desse país. Militaram pelo PCB figuras como Carlos Marighella, por exemplo. Pois é, meus amigos, o campo progressista tem essa visão, uma visão mais progressista das coisas, uma visão mais oxigenada. E o campo conservador, o que é conservadorismo? E que é ligado à direita. Conservar significa o quê? Manter. Por exemplo, eu vou e coloco um alimento na geladeira para ele conservar. Por quê? Porque ele, não estando em temperatura ambiente, ele dura mais tempo, principalmente carne e outros produtos. Portanto, conservar vem de manter. Então, o conservadorismo, ele mantém
costumes, ele tenta manter as coisas do jeito que estão, mas com alguma mudança aqui e acolá, tal, mas sempre muito devagar. O conservadorismo, ele não é uma coisa ruim em si. Você pode ser conservador na concepção de algumas coisas. Por exemplo, você pode ser conservador com relação ao aborto, não concordar com ele. Você está sendo conservador nesse ponto de vista. Mas você pode ser progressista também, no sentido em que você defende políticas em que, quando ocorre o aborto, não haja criminalização da mulher, mas que haja um tratamento adequado para essa mulher. Ou seja, um tratamento médico que também não tire a vida também desta mulher. Ou seja, basicamente, a gente pode entender que os termos precisam ser mais compreendidos, bem mais compreendidos. Ser conservador não é ser reacionário, como muitos estão entendendo. Vejam bem, o bolsonarismo, ele é conservador ou reacionário? A meu ver, ele é reacionário, porque conserva nada, não mantém nada, ele destrói para voltarmos para algo pior, como é o caso do voto impresso, por exemplo, ou, enfim, outras tantas coisas. O próprio pensamento anticientificista é um retrocesso. Os conservadores em si não estão contra o progresso. Eles só querem manter o status quo, ou seja, as coisas como elas estão, mas se tiver mudanças, eles não vão ser tão contrários. Eles só querem conservar o pensamento macroeconômico, eles não vão debater as desigualdades do capitalismo, mas não vão ser contra o avanço da ciência, por exemplo. Isso é muito importante para que a gente possa entender que hoje a despolitização se dá exatamente pelo não entendimento dos termos. E nesse sentido, a gente precisa, e precisa muito, entender cada palavra e o seu sentido. Quem não entende elas pode virar aquilo que a gente chama de massa de manobra. Porque é diferente, por exemplo, política de massas, onde pensa-se no coletivo maior, ou aquela política que transforma pessoas em massa de manobra, em objetos que só sabem dizer sim. E isso serve à direita e à esquerda. É isto. Se você gostou deste vídeo, desse formato, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, que é muito importante para que a gente possa crescer aqui na nossa plataforma. Até a próxima!